morte. O espírito se vê fixado nos seus crimes e experimenta, indefinidamente, todas as angústias do seu desdobramento, com os quadros que seus verdugos desejam fixar, para seu tormento. Não haverá, em sua mente, espaço para mais nada, a não ser para executar algum trabalho obsessivo, quando lhe acrescentam os conteúdos que desejam infligir aos obsidiados. Nessa situação, o amigo há de convir que uma reação própria se torna muito difícil e, para que, por si mesmo, saia do flagelo, demora muito tempo. Assim, geralmente, são libertados ou ressuscitados pelos espíritos do bem, em momentos oportunos, como o que apreciamos há pouco. De que modo Josias vai enfrentá-los? Na verdade, enquanto ele não se edificar, mudando seu padrão vibratório, para sair dessa esfera de influência, junto à crosta terrestre, não terá qualquer condição para enfrentar sozinho a vingança da organização. Depois, porém, como é natural, se imporá qualquer espírito que esteja a serviço do mal. Quer dizer, então, que isso levará muito tempo, até que possa trabalhar acompanhando as falanges do bem. Para enfrentar sozinho o poderio das sombras, sem dúvida, levará algum tempo, porque necessitará de verdadeira transformação interior. No tocante à sua cooperação, junto à equipe de Orlando, acompanhando os demais, dentro de pouco tempo, já estará atuando. Lembre-se de que, com a ajuda de seus maiores, em razão da plasticidade do corpo espiritual, poderá mudar, temporariamente, sua aparência, apenas fisionômica ou geral. Nesse momento, o carro havia parado de frente à porta de entrada da residência de Serra. Descemos e entramos. Mal havia varado a porta, a Ana, muito nervosa, informou a Serra que haviam telefonado, várias vezes, do hospital onde uma moça de nome Silvia foi internada em estado grave e o único endereço de referência que encontraram com ela foi um cartão pessoal seu. Querem que se comunique para ajudá-los a localizar a família. Serra e Ruth estremeceram, estacando diante da surpreendente notícia. Quando conseguiram se refazer, deram sobre os calcanhares, e saíram novamente. Olhei para Arquimedes, também emocionado pelo desfecho, e ele, muito calmo, como se aquele doloroso resultado fosse muito natural, convidou-me. O choque de retorno. Vamos acompanhá-lo. 9. O choque de retorno. Necessitamos, caro leitor, retornar no tempo, a fim de acompanharmos os acontecimentos que envolveram nossa Silvia, até o momento, já anunciado, do retorno de Serra à sua casa, em companhia da filha, quando recebeu a notícia. Naquela tarde, depois que a jovem se viu frustrada, diante da ausência de Ruth na sua ida até a loja do ex-amante, quando esperava coroar o seu processo opressivo, derrubando, sobre Serra, o peso da reação familiar, mergulhou em violento estado de revolta, que a irritava profundamente. Sua mente fervia. Por que Ruth não compareceu para o flagrante que ela delineara? Não teria lido a carta à denúncia. Não era possível. Mulher alguma seria tão negligente a ponto de não ler uma carta, entregue naquelas condições. Teve ela medo de enfrentar uma prova concreta da traição do pai? Ou seria que ela não era aquele modelo de virtude, que se apregoava, e tem achado normal a prevaricação do pai? Essas perguntas angustiantes varavam-lhe a mente, continuamente, alimentando a sua tensão emocional. Decorreram algumas horas em casa, estirada na cama, onde costumava desembrulhar a carga pesada da solidão, e, torturada pelas interrogações, com as quais procurava justificar o inesperado, que não constava dos seus planos, chorou muito para desabafar a raiva que vibrava nas suas fibras, acionada pelo ódio, que lhe emergia do coração. Lembrava o tapa que recebera no carro, que debitava a conta de Serra, sentiu-se humilhada e vencida, como nunca estivera antes, mas reagiria,
sob o impulso de pensamentos de vingança, para se ver, de cabeça erguida enfrentando a todos e vencendo. De repente, procurou sacudir todos aqueles pensamentos, aquelas interrogações, que lhe pareceram pueris e inúteis. Tomou um ligeiro banho, para se reanimar, e se reintegrar na sua verdadeira personalidade, segura e agressiva, de quem vai à luta para vencer qualquer tipo de adversário. Eram mais de 21 horas, quando saiu de carro, fazendo os pneus cantarem e arrancarem fumaça do asfalto, descarregando raiva nos pés. Deu algumas voltas pela cidade para distrair-se. Os quadros, no entanto, eram os mesmos de sempre, e, naquela hora, o trânsito era irritante, pelas seguidas paradas e a velocidade reduzida. Encaminhou-se para a rodovia estadual, que passava perto. Queria gozar as emoções da velocidade e o vento fresco, na noite, que entrava, a bater-lhe no rosto como costumava fazer quando se sentia excitada, sacudida pela cólera. Por que deprimir-se? Talvez amanhã o seu plano retomasse o curso normal que estava esperando. Era apenas uma questão de tempo. Antônio Serra não aguentaria a opressão que lhe infligia, por todos os lados. E é nessa certeza que, de alguma forma lhe era consoladora, sentindo o vento fresco acariciando-lhe o rosto e agitando-lhe os cabelos, quando, de repente, algo pareceu oprimir-lhe a cabeça, roubando-lhe a visão. Assustou-se, quis reagir, mas sentiu-se paralisada. Foi uma fração de segundos, que se seguiu de tremendo estrondo e do esmagamento do carro contra seu corpo. Bateu, com o carro, atrás de um caminhão carregado de telhas. Entrou por debaixo da sua pesada carroceria e o auto se encolheu, no impacto, formando um monte de ferro e chapas, enrugados e retorcidos. Pedaços de vidro, do para-brisas, lhe cortaram o rosto e o pescoço, provocando algum sangramento. As suas pernas, no entanto, até a altura do joelho, estavam comprimidas no meio da massa metálica informe em que se tornou seu automóvel. O volante lhe oprimia o peito, mantendo-a presa de encontro ao encosto do banco. Ante o impacto, que foi violento, o motorista do caminhão procurou o acostamento para ver o que havia ocorrido, arrastando o veículo que se lhe grudara na traseira. Os veículos, que circulavam pela estrada, trataram de parar, a fim de socorrer as possíveis vítimas. Silvia sentia horrível e intensa dor. Seu corpo físico ofendido estava desmaiado, mas seu espírito estava desperto, conquanto aturdido pelo inesperado desastre que a surpreendia. Sentiu as pernas presas, retidas no meio das latas e plásticos amassados. Num segundo, procurou avaliar as consequências daquele dano e, sem querer, se lembrou do que planejara contra Serra, pretendendo levá-lo para uma cadeira de rodas. Seria o choque de retorno, do qual havia sido prevenido e não acreditara. Mas, pensou, agora não era hora de cogitar disso. Precisava de socorro urgente, porque perdia sangue por muitos pontos e, sozinha, jamais conseguiria sair dali. Ouvia pessoas, correndo e falando alto, emocionadas, como se estivessem tomadas pelo desespero. Um homem olhou pela janela do carro e recuou aterrado. Aqui tem uma moça está presa entre as ferragens. Quem providencia um corpo de bombeiros? Eu posso, sou da cidade, sei onde está localizado e cuidarei dessa parte, disse um jovem, subindo em seu carro e disparando dali. Num instante, compacta multidão rodeava o carro acidentado, desesperada por fazer alguma coisa, apredada da situação da jovem. Qual o estado da moça? Perguntou alguém. A pessoa que estava mais próxima da janela, olhou, rapidamente, e informou. Está desmaiada, ou morta, porque seu corpo está alagado. Respira. Respira. Vou para frente, e passo na cidade indo até o hospital providenciar uma ambulância e socorro médico, disse uma jovem que chorava, emocionada,
pelo quadro desolador que presenciara. À medida que os minutos passavam, e pareciam eternidade, porque a dor, em suas pernas, era imensa, Sylvia ia readquirindo a consciência de si mesma, apesar do corpo destroçado. Quis chorar alto, gritar para que viessem que estava viva e providenciassem, mais depressa, o socorro desejado, mas estava paralisada. Nada respondia aos seus estímulos mentais. Um pensamento atravessou-lhe a mente: terei morrido? Não, alguém disse que ela respirava, apesar de não sentir isso. Logo não estava morta. Estarei morrendo. Isso era possível, porque não comandava o corpo. Que situação esdrúxula! Estava interiormente desperta, registrando tudo ao redor, sentindo dor intensíssima, e, no entanto, não podia mover um músculo. Não sabia quanto tempo havia passado. Sentia a ação de muitos homens, procurando um jeito de distorcer as chapas, liberar a porta para retirá-la. Ouviu a sirene do carro dos bombeiros e, logo depois, sentiu o cheiro de matéria queimada pelo fogo dos maçaricos usados pelos soldados. Mais alguns instantes, e suas pernas estavam livres das ferragens e, seu peito oprimido, livre da ação do volante. Cuidado no pegá-la, porque está com as pernas muito quebradas. Alguém gritou, quase chorando, apredado da linda jovem, tão castigada no horrendo desastre. Sylvia percebeu dois braços musculosos passarem cuidadosamente pelo seu corpo, um deles por debaixo do joelho e, o outro, pelas costas. Quando o piedoso soldado do fogo tentou erguê-la, apesar do seu carinhoso cuidado, a dor multiplicou-se, ao infinito, e o espírito de Sylvia, que vinha reagindo para não sossobrar, rendeu-se, sendo beneficiado por espécie de sono, que lhe retirou o contato com a realidade exterior. Não ouviu mais nada. Retomamos a atualidade da nossa narrativa, quando chegamos, com Serra e Ruth, no hospital. Dirigiram-se, apressados, à portaria, e foi Serra, emocionado, quem feriu o assunto. Sou Antônio Serra, e daqui deste hospital, telefonaram em minha casa, solicitando meu comparecimento em razão da internação de uma paciente, chamada Sylvia. Ah, fui eu mesma quem telefonou. Não sabemos o seu endereço para avisar os pais, ou os familiares que tenha. O senhor pode nos informar. Sei que os seus pais moram em outra cidade, mas desconheço o seu endereço. Sei, também, que aquela não tem nenhum parente. Essa moça trabalhou em meu estabelecimento comercial, por algum tempo. É que necessitamos de alguém que se responsabilize pela sua internação. Somos seus amigos, podemos nos responsabilizar? Disse Ruth, avaliando as dificuldades do pai para tomar essa decisão. Claro que podem. Antônio Serra olhou a filha com imenso carinho, e duas grossas lágrimas lhe rolaram dos olhos, apesar do imenso esforço que fez para não revelar a sua emoção. Que alma extraordinária Deus lhe deu para iluminar seus caminhos. Nunca pensou que o amor ao semelhante tinha raízes tão profundas no coração da filha, conquanto lhe reconhecesse os dotes de elevação espiritual. Como está a moça? Perguntou, quando conseguiu sair do seu deslumbramento paterno. Ao que consta, muito mal. Está, agora, na sala de operações, sendo examinada. Que partes lhe foram ofendidas? Principalmente as pernas, com muito prejuízo nos joelhos. Mas o volante machucou-lhe o peito. Fora disso, alguns cortes com vidro. Por favor, preencha esta ficha, disse a atendente, passando um papel à Serra. Atendidas as formalidades da internação, inclusive com o depósito em cheque, a título de garantia, a jovem entregou uma chave. Quando sair da operação, se tudo já estiver bem, a moça vai para o quarto 18, que dispõe de cama para um acompanhante. Seria interessante que o senhor providenciasse roupas para ela.
Em sua bolsa, encontramos este chaveiro. Penso que alguma das chaves deve ser da sua casa. Sim, a chave da sua casa estava ali, pois a conhecia muito bem, pensou Serra, quando pegou o chaveiro. Papai, eu posso ficar com Silvia. Você me deixa em casa, para que Jante arrume alguma roupa, enquanto providencia as coisas dela. Nada podemos fazer aqui, no momento. Vamos então. Saíram os dois, afoitos, enquanto Arquimedes e eu nos dirigimos à sala de operação onde Silvia estava sendo examinada. Via-se que as lesões, nas suas pernas, eram muito grandes. 3 médicos examinavam, cuidadosamente, avaliando a grave situação, com vistas à decisão do caminho a seguir, do qual não estava fora de cogitação eventual amputação, pelo menos, de uma das pernas, do joelho para baixo. Seria bom entrarmos em contato com o plantão espiritual da casa, disse Arquimedes, indicando-me que o procurasse. Não precisei nem procurar. Nesse momento, Osvaldo, o médico espiritual, que vinha da nossa colônia, e era conhecido pessoal de Arquimedes, entrou no quarto, cumprimentou-nos, e passou a acompanhar a decisão da junta médica, que, após alguns minutos de confabulação, chegou à conclusão de que, embora com risco de alguma complicação, valia a pena tentar a recomposição dos ossos e dos ligamentos ofendidos. Tudo de acordo. As providências estão absolutamente certas e penso que tudo sairá bem. A meu ver, não precisará mais do que uma bengala para andar, informou Osvaldo. Começaram os preparativos para o ato cirúrgico, e ali ficamos em conversa com o médico desencanado. Muito trabalho aqui? Perguntei, procurando conversação que me propiciasse algum esclarecimento. O movimento aqui é grande e contínuo. Somos uma equipe de 10 médicos e 30 enfermeiros, para o atendimento. O trabalho que realizam é apenas concernente aos diagnósticos e ajuda aos atos cirúrgicos. Essa é uma parte. Enxergamos mais, em face da nossa situação de desencanados, e, por isso, geralmente, interferimos na mente do colega para sugerir-lhe providências, que não estava alcançando. Contudo, penso que a parte mais importante, da nossa tarefa, diz respeito ao tratamento do perispírito dos pacientes. Interessante. Quanto ao perispírito, quais providências geralmente são tomadas? No caso de Silvia, por exemplo, temos um quadro provocado de fora para dentro, afetando, primeiro, o corpo físico para, depois, refletir-se no corpo espiritual. Nessas circunstâncias compete-nos fortalecer as células espirituais da parte ofendida, para que não se desequilibrem e propiciem melhor recuperação dos componentes físicos. A maioria das enfermidades, no entanto, vem de dentro para fora, se assim podemos nos expressar, em vista do perispírito não estar por dentro, nascem no corpo espiritual e afetam o corpo físico, onde se instalam. As nossas providências no sentido de tratar a doença, no geral, consistem em aplicações magnéticas. O corpo físico, em qualquer esfera de vida, em que estivermos, entendendo-se que o espírito desencarnado também tem o seu corpo físico, da matéria do plano em que se manifesta, é de natureza eletromagnética, estruturados sempre no apoio de vidas inferiores, que são as células de diferentes tipos, a feição do plano físico que o compõe. Através do magnetismo, conseguimos realizar qualquer intervenção no corpo denso, seja para provocar doenças como fazem os espíritos malfazejos, seja para curá-las ou paliá-las, como fazem os espíritos bons. Os espíritos inferiores podem curar também. A força magnética é a mesma. Resumindo-se tudo a uma questão de direção. Se a vontade que dirige o poder magnético está voltada para a destruição, o seu conteúdo é maléfico. Se, no entanto, está voltada para a restauração, para a cura, a sua ação é benéfica.
Por isso, chamei de espíritos malfazejos, aos que impõem a doença e a morte. Pode me dar uma ideia do nascimento da enfermidade do corpo espiritual? Em linhas gerais, excetuadas as de natureza kármica, as enfermidades procedem de 3 fontes distintas. A mais importante, ao que me parece, diz respeito à atuação dos espíritos desencarnados sobre os encarnados, em processo que vão desde a vampirização comum, às delicadas flagelações da vingança. Alta porcentagem dos seres humanos adoecem, e muitos chegam a desencarnar, vítimas da ação predatória ou opressora dos espíritos desencarnados de condição inferior. A segunda, resulta da atividade mental, quando livre, do espírito encarnado, em face do seu temperamento e da sua situação evolutiva, gerando desequilíbrios, ou diretamente, a própria enfermidade quando se fixa mentalmente nela. A terceira fonte diz respeito às invasões de fora para dentro, não apenas de vírus, micróbios, etc., mas, também, de fumo, bebidas alcoólicas e produtos tóxicos. Desculpe-me a pergunta, que faço com vistas aos meus leitores, mas, se os espíritos superiores podem curar qualquer doença, por que não aliviam a humanidade deste peso terrível, curando todo mundo? Determina a lei que cada um seja o produto das suas próprias obras. Recebendo o corpo físico, nas bênçãos da reencarnação, compete-nos zelar por ele qual sagrado depósito, recebido do tesouro divino, e do qual daremos contas, em momento oportuno. A doença não é um flagelo, mas, sim, uma resposta, à nossa própria ação, ou ação estranha que aceitamos sem resistência. Vê-se, portanto, que, em certo sentido, ela é um sinal, para que raciocinemos em busca do equilíbrio e da preservação do nosso patrimônio de natureza divina. Livrar os homens de suas enfermidades, de modo generalizado, tão logo apareçam, seria prestar-lhes um desserviço, porquanto, abrir-lhes as portas da indisciplina e do desregramento, em detrimento da sua educação e da sua marcha evolutiva. A nossa intervenção se soma aos seus esforços, ao seu desejo de curar-se e, assim mesmo, quando apresente o merecimento para receber o benefício, ou alguém, com méritos também, interceda por ele. No terreno em que devem prevalecer o esforço e a responsabilidade pessoais, a vida não dá nada de graça. Oswaldo deveria atender à operação de Silvia, prestes a se iniciar, e, por isso, polidamente, despediu-se de nós. Dirigimos-nos ao quarto número 18, onde já se encontravam Ruth e seu pai, à espera do resultado da operação. A filha pediu a Serra que lhe desse um espaço de alguns minutos, para que pudesse orar, e que, ele mesmo, procurasse se concentrar orando, por sua vez. A jovem concentrou-se, recolheu-se interiormente, e sua mente começou a iluminar-se ao impulso da oração, muda para o plano físico, mas que ouvíamos plenamente articulada, erguendo-se-lhe do coração fraterno por canto de esperança e de fé. Jesus amado, médico das almas decaídas que sofrem e que choram as amargas consequências de seus atos, de ignorância e rebeldia, ante a lei que manda amar-nos, uns aos outros e, juntos progredirmos nesta escola do infinito, tolera-nos, ainda, Senhor, os passos vacilantes, as fraquezas que ainda ostentamos, o orgulho que envenena, o egoísmo que empobrece, longe que estamos das leis justas da vida, e abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Nesse momento, Ruth fez uma ligeira pausa. Era um pequeno sol a irradiar-se em raios maravilhosos. Atraídos pela luz da oração, numerosos espíritos, trabalhadores da casa, compareceram com os enfermos desligados do corpo físico e, à medida que chegavam, postavam-se em posição de recolhimento, para acompanharem a rogativa. Ruth, com os olhos voltados para o alto, continuou: Senhor, eis-nos, aqui, pedindo a tua misericórdia de pastor compassivo,
que nos sustente neste trecho difícil da vida, nesta hora de desequilíbrio em reajuste, para que possamos atravessá-lo, aproveitando-lhe as lições benditas, para que não venhamos mais a cair nos erros e nos desregramentos, que nos aniquilam a saúde, física e mental, impondo-nos a doença e a suposição da morte, suposição, Senhor, porque a morte não existe. Derrama sobre todos nós, os que nos acolhemos sob este teto de carinho, que lutamos para preservar a saúde e a vida, e que não estamos alheios à tua indulgência, às tuas bênçãos de trabalho e de paz, para que nos fortaleçamos e nos reergamos para as refregas de cada dia, com novas chances de renovação e de progresso. Assim seja. Ruth recebia, do alto, profusa chuva de fluidos luminosos, multicoloridos, que desciam até seu coração e se expandiam no ambiente, derramando-se sobre todos nós. Todos se emocionaram, e, talvez porque os corações, ali presentes, se mostrassem agradecidos, antes que se extinguisse a luz que se derramava sobre a jovem, nova chuva de flocos brilhantes se abateu sobre todos, principalmente sobre os enfermos semiliberados, que os absorviam, alojando-os nas regiões afetadas, dissipando os fluidos pesados do desequilíbrio orgânico. São fluidos curativos, elucidou Arquimedes. Dia virá em que os homens compreenderão o valor da prece e, em cada hospital, haverá um recinto especial para que os doentes, guiados por um coração generoso, semelhante ao desta jovem, possam usufruir os benefícios do socorro espiritual, que tem recursos infinitos para restaurar os mais combalidos organismos físicos. Na assistência que prestamos, no plano espiritual, não se incluem as orações coletivas? Claro que sim. Ocorre, porém, que, tendo em vista a natureza do corpo humano, seria preferível, e mais eficiente, se essas reuniões se fizessem no plano dos encarnados, fluindo o benefício não apenas sobre o perispírito do enfermo, mas, também, sobre as próprias células físicas afetadas. Demais disso, se organizadas com o concurso de pessoas sadias, para servirem de suporte, as suas energias irradiadas poderão ser transferidas para os enfermos, proporcionando curas admiráveis, na medida em que essas energias sejam mais abundantes e mais especializadas. Desfez-se a reunião e os enfermos voltaram para os corredores, nas suas cadeiras rodantes, apropriadas a cada caso. Serra e a filha passaram a conversar, analisando todos os acontecimentos daquele dia agitadíssimo, mas que lhes foi de uma utilidade incrível, conquanto tivessem que internar 2 pessoas, naquele hospital. Falaram de Flávia, da providencial interferência que tiveram, e prometiam visitá-la no outro dia, dividindo o tempo entre as 2. Mas tinham uma nuvem de tristeza relacionada ao estado de Sílvia, que desconheciam, e, no entanto, podiam avaliar pelas informações. Assim, passaram horas, ansiosos, na expectativa de que a jovem saísse bem na operação, com o menor prejuízo possível ao seu veículo físico. Eram quase 2 horas da madrugada quando trouxeram Sílvia. Tinha as 2 pernas engessadas e o rosto coberto com gaze, enrolada em forma de máscara. Estava inconsciente, sob os efeitos da anestesia. Acomodaram-na na cama, presa de tal forma que não pudesse, de nenhum modo, mover as pernas. Os enfermeiros ajeitaram os petrechos para injeção contínua de soro e plasma, e deram precisas instruções a Ruth, quanto aos cuidados que lhe cabiam. Quando ficaram sozinhos, aproximaram-se do leito para analisarem melhor o quadro, aos seus olhos. Aquelas impressões nos interessavam muito. A reação dos 2, diante daquela mulher que se lhes declarou inimiga, e marchou para a guerra destrutiva, eram importantes para a solução do problema que nos dispunhamos a resolver. Depois de alguns minutos de muda observação, avaliando o estado deplorável da jovem vencida, aquelas 2 almas nobres,
ao invés de um sorriso de vitória, deixaram que lágrimas ardentes lhes escorressem pelas faces, como se tratasse de alma querida, passando por dura prova. Aliás, essa era a nossa expectativa. Sylvia dormia profundamente. Serra mandou que Ruth descansasse, e se dispôs a permanecer acordado, ao lado da cama da enferma. Deixou o quarto em penumbra, clareado apenas por pequena lâmpada azul. Observando a jovem, que tinha quase a mesma idade da filha, sentia-se um monstro desapredado, que não hesitou em se aproveitar da solidão e do desamparo da menina. É verdade que a moça tinha maus instintos, mas não competia a ele, que tinha idade para lhe ser pai, reagir às suas investidas e reconduzi-la ao caminho do respeito e do bem. Ah! Deus há de me dar forças para me converter num segundo pai desta menina, ajudando em tudo o que for possível, pensava, arrependido, agora, das suas aventuras amorosas. Estava certo de que já não conseguiria ser, novamente, seu amante. Laços de ternura lhe brotavam do coração, envolvendo a jovem enferma. Arquimedes olhava, enternecido, as emoções de Serra, os seus propósitos de renovação e, voltando-se para mim, disse: Não acredito que o ódio de Sylvia resista ao amor de Serra e Ruth. Nosso caso caminha para um desfecho feliz, apesar da situação difícil desta jovem que, no entanto, é momentânea. Vamos ver, enquanto esperamos, se podemos ser úteis aos trabalhadores da casa. Eram quase 9 horas da manhã, quando Sylvia abriu os olhos, e viu dois vultos, que se aproximavam, mais da cama. Estava meio aturdida e não conseguia, de pronto, concatenar os pensamentos. Sentia-se no leito, imobilizada. Quis mover-se e não podia. Doíam-lhe as pernas e o resto do corpo. Estava fraca e cansada. Sua mente, aos poucos, foi-se clareando e lembrou-se do acidente de carro e das cenas que se seguiram, até que a tomaram nos braços. Devia estar no hospital, trazida por mãos piedosas. Quando ia conseguindo se recompor, intimamente, seu contato com o mundo exterior foi se alargando. O quarto lhe parecia iluminar-se aos poucos, e tudo o que era nebuloso, como se estivesse fora de foco, foi se delineando. De repente, seus olhos pousaram em Ruth e no pai desta. Abriram-se, desmesuradamente, e tanto o pai quanto a filha, assim como nós, procuramos interpretar-lhe a reação. O brilho dos seus olhos era de surpresa e perplexidade. Que é isto? Meus inimigos ao meu lado. Que desejam humilhar-me pela minha derrota. Pensou. Ruth, que lhe acompanhava o espanto, antes que Sylvia reagisse de qualquer forma, tomou-lhe as mãos, entre as suas, e disse, com extrema doçura: Sylvia querida, tudo está bem. Nós estamos aqui para ajudá-la no que for preciso. Veja em mim uma irmã e, em meu pai, um seu pai, renovado, querendo pagar, ao seu coração, os seus erros, com a sua dedicação e o seu amparo. Não nos julgue ainda. Dê-nos um tempo para demonstrarmos o nosso afeto. Não nos negue esta oportunidade de testemunhos, a fim de que possamos desfazer quaisquer laços inferiores que existam entre nós. A voz de Ruth soava como um canto de amor, e seus olhos, marejados de lágrimas, penetravam fundo nos olhos da enferma, querendo transmitir-lhe as emoções daquela hora de reencontro. Era a primeira vez em sua vida que Sylvia recebia manifestações de tanto afeto e de tanta humildade. Estava confusa. As palavras da jovem lhe chegavam de surpresa, carregadas de uma vibração que lhe era desconhecida. Seria possível que alguém, perseguido, abençoasse o perseguidor? Pensou. Queria não acreditar no que ouvia, mas o magnetismo daquela jovem, a sua vibração de ternura, lhe pareciam autenticar as palavras. Ruth lhe pedira tempo para provar seu afeto,
Ela também precisava de tempo para aceitar essa manifestação que se lhe afigurava um tanto estranha. Deixe-nos ficar ao seu lado, cuidando de você, suprindo todas as suas necessidades de ordem material. Sylvia olhou nos olhos de Serra, e surpreendeu-se, também, com o brilho diferente. Já não a olhava com lascívia ou com desprezo, mas com ternura, como a lhe pedir perdão. Olhou para Ruth, com algum esforço, balançou a cabeça em sinal afirmativo, sem, no entanto, deixar transparecer qualquer expressão de alegria. 10. Finalmente a paz. Passaram-se alguns dias, antes que regressássemos ao caso Serra, em companhia de Josias. Fomos diretamente ao hospital, no quarto em que se achava Flávia, completamente recuperada, e prestes a deixar o nosocômio. Serra e Ruth, sentados juntos à cama, conversavam com a jovem, animando-a para sair e enfrentar a vida lá fora. Aquelas três almas já estavam ligadas por laços profundos de simpatia. Estou muito feliz. Há alguns dias, estava à beira da morte, que levaria o meu filho, que ainda carrego comigo. Estava sozinha, no meu leito de dor. Muitas vezes, tive desejo de atentar contra a minha vida, mas a responsabilidade de vir a ser mãe, graças a Deus, livrou-me de tal loucura. Encontrei em vocês, um pai carinhoso e uma irmã dedicada, que tudo tem feito por mim, como se eu fosse do seu próprio sangue. Deus haverá de recompensá-los por tanto bem que me fizeram e estão me fazendo. Deixe disso, querida, disse Ruth, tomando a mão de Flávia entre as suas, numa demonstração de apoio e de carinho. Sei, no entanto, que você não está inteiramente feliz. Quando lhe anunciei que hoje sairia do hospital, percebi uma sombra de preocupação em seus olhos. Pensei, e cheguei à conclusão de que está preocupada com a hora em que tiver que sair e enfrentar, sozinha, a vida lá fora, nesse estado, e sem ninguém para ampará-la. Não é verdade? Flávia tinha os olhos molhados. Olhou, reconhecida, para a jovem e confiou-lhe. Sim, é verdade. Não sei o que vai ser de mim, e logo mais, de nós. Estava pensando em recorrer a algum serviço assistencial do governo, e ia pedir seu apoio. Minha filha, disse Serra, cortando-lhe a palavra. Hoje fizemos uma reunião em nossa casa, e decidimos convidá-la para vir morar conosco. Depois, que você der à luz, poderá ajudar Anne e Ruth nos serviços de casa ou, talvez, trabalhar na minha loja. Ganhará o seu ordenado mensal, para atender às necessidades da sua pequena família, e procuraremos ser a família maior que já não tem. Aceita? Flávia emocionou-se. Nunca podia esperar que a bondade daquelas pessoas chegasse a tanto. Colhida de surpresa, a voz não lhe atendia ao impulso na garganta. Precisava acalmar-se para responder. Passou algum tempo e Ruth, aflita, perguntou-lhe. Aceita? Claro. Que aceito. É que a emoção me embargou a voz. Precisei recuperar-me, para poder me expressar. Que Deus os abençoe. Que o espírito de meu pai, que tanto me amava, tenha forças para ajudar-me, a pagar o quanto lhes devo. Josias, chorando de alegria e de emoção, abraçou-se à filha e cobriu-a de beijos. Depois abraçou, demoradamente, a sua antiga vítima, e agora tão grande benfeitor, como se procurasse infundir-lhe novas forças. Abraçou Ruth, e enternecido, depositou-lhe um beijo na testa. Você me parece muito feliz, Josias, disse-lhe com um cordial tapinha nas costas. E como é grande a minha felicidade! Faz tão poucos dias, eu era um revoltado, tiranizando e oprimindo com ódio destruidor, desanimado que estava com a vida e com os homens. De repente, duas das minhas vítimas me dão uma tremenda lição de amor, que mudou o rumo dos meus passos, passando a condição de meus benfeitores. Com o gesto de amor, e com o desprendimento, com que socorreram Flávia,
Ensinaram-me mais do que 1000 compêndios de filosofia. Agora, vejam só, recolhem minha menina em sua casa, como se fosse uma filha do coração. Quando menos esperamos, chega o nosso dia do reencontro, à maneira de filho pródigo, com a verdade, com a bondade divina, que nunca está longe de nós, mesmo nos dias cinzentos dos nossos desacertos. O amigo cedeu um pouco, quando concordou em deixar o crime, embora estipulasse um preço, que me pareceu justo. A esse impulso inicial, o Senhor fez o resto, porque as coisas se sucederam de maneira que não supunhamos, culminando na felicidade deste momento, da qual todos participamos. Além disso, em breves dias, você voltará ao convívio da filha e destes nobres amigos, para defendê-los das arremetidas do mal a fim de que a vida lhes possa fluir mais segura e mais tranquila, disse Arquimedes, bondoso. Oh! Quer dizer, que vou poder ficar ao lado deles, desfrutar-lhes o convívio. Exatamente. Assim terá, também, a oportunidade de pagar aos benfeitores a dívida de gratidão que o amigo já contabilizou no livro da sua alma. Entende o mecanismo da justiça divina? A forças das coisas se encarrega de tudo ligar ou desligar, no momento oportuno. Ontem você ia à casa de Serra, na qualidade de verdugo, para oprimi-lo, em nome das sombras. Amanhã voltará, na qualidade de amigo, para defendê-lo dessa mesma força sombria a qual servia. O serviço de enfermagem entrou no quarto, a fim de preparar Flávia para a saída. Depois de alguns minutos, a jovem deixou o hospital, em companhia de Antônio Serra e de Josias. Todos felizes com o desfecho daquele caso inesperado. Ruth se dirigiu para o quarto de Sílvia. Nós a seguimos. Irradiava felicidade por todos os poros do seu corpo e da sua alma. Ganhara uma irmã, e logo teria uma criança, em casa, para repletá-la de alegria. Sílvia ainda não havia cedido. Falava por monossílabos, arredia, desconfiada. Mergulhada na maldade, ainda não havia se convencido de que aquelas pessoas, que tentara prejudicar, pudessem fazer tudo aquilo com amor, esquecidas dos seus atos. Ruth entrou no quarto com tal expressão de alegria, que Sílvia se descontraiu, por alguns instantes, dizendo-lhe: que houve? Ganhou na loteria. Melhor que isso, ganhei uma irmã. Convidamos Flávia para ir morar conosco, e ela aceitou. Foi agora mesmo, com papai, toda feliz. Imagine que, há apenas alguns dias, nem a conhecia, e, agora, me parece alguém que conheço, há muito tempo, e que se liga ao meu coração. Sou espírita, acredito na reencarnação e, portanto, na existência de laços do passado que nos atraem uns aos outros. Mas, como se sente hoje? Sílvia ouviu a manifestação da jovem entre surpresa e arrebatamento. Aquela moça era mesmo um caso estranho de amor, desse amor que ela nunca havia sentido. Tinha de acreditar na sua sinceridade, pensava, abandonando o coração. Estou bem, respondeu, depois de ligeira pausa. Não sente mais dores? Muito pouco. O que mais me incomoda é a impossibilidade de mover-me. Infelizmente, isso é necessário, de outro modo eu me aliviaria. Dói-me vê-lo assim na cama. Seja sincera, Ruth, você gosta de mim? A jovem não esperava a pergunta. Num segundo, achou que a outra, talvez, tivesse o direito de duvidar da sua sinceridade. Olhou bem nos olhos da interlocutora, com a doçura que lhe era peculiar, enrubesceu e respondeu ternamente. Que pergunta, Sílvia. Perdoe-me se, em algum momento a tratei mal, de modo diferente ao meu desejo de ser útil. Por favor, diga-me, por que dúvida do meu afeto? Acho muito estranho. Nunca me tratou assim, com tanto carinho, e sendo você uma pessoa a quem prejudiquei, assombra que isso não afetasse seu coração, que ainda se dispõe a ajudar-me.
Entenda, no mundo em que vivo, a sua atitude não tem lógica, por isso, tenho dificuldade em aceitar a sua sinceridade. Ora, Silvia, disse a moça com ternura, a lógica da vida é que nos amemos uns aos outros, para que possamos viver em paz. Não há outra fórmula melhor para que alcancemos a felicidade. Porque haveriam de magoar-me, adoecer na revolta ou revidar, aumentando os laços de ódio, de difícil reparação. Aprendi, com a doutrina espírita, que todos nós somos espíritos imperfeitos, sujeitos ainda a nos equivocarmos, e, por isso devemos nos tolerar, uns aos outros, e perdoar 70 vezes, 7 vezes, conforme nos ensinou Jesus. Creio que estou muito distante dessa posição cristã, e não sei perdoar, ou tolerar, os que me fazem mal. Comigo é olho por olho, dente por dente. Quem fez, tem que pagar. Cuidado, minha querida, pois Jesus também nos preveniu de que, com a mesma medida que medirmos, seremos medidos, o que equivale a dizer que nos será aplicado o mesmo princípio de justiça, que aplicamos nos outros. Entretanto, a pena de talião não está fora da cogitação da vida. É que esse princípio rigoroso devemos aplicar a nós mesmos, no julgamento dos nossos atos, para que aceitemos, com humildade, as reparações que nos sejam pedidas. Ninguém se eximirá do mal que haja praticado. Essa doutrina do dar a face esquerda a quem lhe bata na direita, que é igual à do perdoai 70 vezes, 7 vezes, sempre me pareceu covardia. A pessoa que nos bate, numa face, com o mesmo impulso, nos baterá na outra. Tenho experiência própria, quanto mais nos abaixamos, mais apanhamos. Não vou discutir com você, Silvia. Devo respeitar o seu modo de pensar, que é uma resposta da sua natureza interior. Porém, posso lhe afirmar que, desde o momento em que resolvi não passar recibo aos insultos de qualquer espécie, não tenho colecionado inimigos no meu caminho. Com esse modo de ser, penso que a bondade divina me retribui com uma paz, que julgo ser a verdadeira felicidade. O pior é que você me parece sincera. Pior por quê? Porque se um exército resolver ajudar o seu inimigo e perdoá-lo, certamente será dizimado antes que manifeste a sua intenção. Porque nessa luta, do homem contra o homem, no jogo dos interesses humanos, quem fraquejar, será esmagado. Escute, o argumento, à primeira vista, parece razoável, contudo, não se esqueça da sabedoria popular que nos ensina que quando um não quer, dois não brigam. Simplesmente, não declaro guerra a ninguém, declaro a paz. E sem inimigo não há luta. Sinto o desejo de pôr à prova seu argumento, mas... o quê? Poderia feri-la. Nem pense nisso. Pois bem, você aceitou o jogo. Fiz um processo em cima do seu pai, para que ele se arruinasse, econômica e fisicamente, e voltasse aos meus pés para humilhá-lo. A carta anônima que você recebeu, fui eu mesma quem escreveu. Nesse intento, coloquei toda a minha energia, e contratei espíritos da sombra para que executassem meus desejos. Reconheço que não pode existir mal maior. Se você soubesse disso antes, teria me socorrido e dado a assistência que me deu. Enquanto a jovem falava, tinha os olhos fincados nos de Ruth, procurando qualquer reação que não veio. Tanta serenidade lhe doeu. De que era feita aquela mulher? De gelo. Silvia, minha irmã, iniciou Ruth, com ternura. Digo-lhe que já sabia de tudo, com todos os pormenores. A providência divina, no entanto, ajuda aqueles que se esforçam por serem bons. Há alguns dias, eu e meu pai, socorremos pobre moça viúva, em estado de gestação, que estava à beira da morte, e a salvamos. Daí a minha alegria de hoje, quando ela deixa o hospital e vai para nossa casa. Fomos num trabalho espírita, onde o meu pai foi aliviado da carga fluídica que lhe pesava e dos espíritos que o perseguiam.
Qual foi a nossa surpresa, ao se apresentar o executor de seu desejo chamado Josias, pai de Flávia, que pediu-nos perdão e nos agradeceu pelo bem que fizemos, sem o saber ou pretender, a sua filha aparentemente desvalida. O inimigo feroz, como ele mesmo se classificou, tornou-se nosso amigo, e promete, doravante, defender-nos das arremetidas do mal. E o mal que ele chegou a fazer? Interrogou Silvia, para cortar, um tanto desesperada, a argumentação da jovem. Desse mal, não quisemos reparação alguma. Se somos todos imperfeitos, quantas vezes teremos sido perdoados por nossas vítimas, ou viremos a sê-lo? Mas isso não exime diante da justiça divina, que age, matematicamente, pois ele se confessou sob os efeitos do choque de retorno, daquilo que havia feito, fardo esse que lhe custará resgatar. Choque de retorno. Essas palavras cortaram a mente de Silvia qual raio incandescente. Estaria ela recebendo o impacto das forças destrutivas que gerou e nutriu? Bem que havia sido avisada. Ficaria aleijada, como desejou a serra, e miserável, sem recursos. Seu corpo estremeceu. Fechou os olhos para tentar conter o pranto, que ameaçava brotar, na derrocada da sua fortaleza inteira. Mas, foi em vão, as lágrimas saíram molhando-lhe a face avermelhada pelos medicamentos. Ela se sentia derrotada, humilhada. Chega, Ruth, chega. Agora entendi, tudo. A justiça divina está me cobrando olho por olho, dente por dente, usando a minha própria medida. Vejo que vou receber todo o mal que desejei ao seu pai. Ficarei aleijada. Não, querida, nem pense nisso. Estamos rezando para que você volte a ser perfeita. Dizem os médicos que, com um pouco de otimismo, eu retifico para, com um pouco de ajuda divina, não necessitará mais do que uma bengala, para andar. Você nos reconhece por credores, o que nos dá o direito de rogar misericórdia em seu benefício. Tudo vai sair bem. Silvia silenciou alguns instantes, olhando a jovem, que lhe parecia alguém de outro planeta, uma personalidade que não poderia existir na Terra. Ruth olhou-a com ternura, como costumava fazer, e lhe disse com muita meiguice: acorde, Silvia. Deus é amor. A vida é amor. O amor alimenta nossas almas. Amemo-nos uns aos outros, e nada perturbará a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa alegria. Perdoemo-nos mutuamente, para que a vida nos perdoe, em nossos erros, imperfeitos que somos. Acredite no bem, e lute por ele, para que o bem lhe seja patrimônio definitivo no coração. Nunca ouça as sugestões do mal, porque, num segundo, poderemos cair em abismos que nos exigirão séculos de lutas e dores para deles sairmos. Vivamos com inteligência. Se devemos colher o que plantamos, plantemos apenas o que seja justo, o que seja bom, para colhermos felicidade e alegria, paz e renovação. Acredite em mim, Silvia, finalizou Ruth, beijando-lhe a face, com carinho. A doce exortação de Ruth caiu na alma daquela jovem que fora uma fera humana, como gotas frescas de água pura, apagando o incêndio devorador da sua revolta, e das suas dúvidas fazendo vibrar-lhe as fibras íntimas, despertando-lhe as ternas emoções há longo tempo represadas, que chegaram aos olhos em forma de lágrimas ardentes. Perdoe-me, Ruth, perdoe-me. O seu coração generoso me abriu novos horizontes de esperanças. Tenho sido má, e vejo que tenho pago preço muito alto pela minha ignorância. Se você pode ser tão justa e boa, também poderei chegar a ser assim, um dia. Vou lutar para isso, pois vejo na serenidade e ternura dos seus olhos, o quanto deve ser bom, ser bom. Ajude-me. Corrija-me. Ensine-me. Quero aprender com você. Arquimedes tinha os olhos úmidos. Olhou-me, feliz, e disse-me: esta é uma verdadeira proeza. Que força tem o amor!
Silvia acaba de renascer para os caminhos da imarcessível luz. Que Deus a abençoe. Não quis interromper os diálogos, para descrever as emoções daquela hora. Enquanto Ruth falava, nimbava-se de intensa luz, que se derramava sobre a enferma, penetrando-a por todo o corpo, alimento divino nascido daquele coração fraternal. Do alto, talvez pelas emoções de amigos daquelas duas personalidades da nossa história, derramava-se chuva incessante de fluidos luminosos, que se concentravam em Ruth e fluíam sobre Silvia, afrouxando-lhe a dureza anterior. O amor vitorioso retirava, do ódio vencido, uma alma, triste e sombria, para os caminhos da renovação e da claridade. Aquelas duas mulheres, cujas vidas anteriores desconhecíamos, ligavam-se, naquele instante, para toda a eternidade, por laços indestrutíveis. Antônio Serra entrou, polidamente, no quarto, e encontrou as duas chorando, uma ao lado da outra. Sentiu as vibrações do ambiente, e adivinhou logo que o amor sem reservas, de sua filha, havia vencido o endurecimento de Silvia. Aproximou-se, cauteloso, sentou-se ao lado de Ruth, e deixou que as moças se desabafassem, aguardando em silêncio. Longos minutos correram, preservando aquele êxtase comovedor, até que as jovens, registrando a presença de Serra, procuraram recompor-se. Papai, Silvia nos aceitou como amigos. Perdoe, Serra, pelo que fiz. Ora, minha filha, eu é que devo pedir-lhe perdão. Por favor, esqueçamos tudo o que ficou para trás. Enquanto os três conversavam, curioso, perguntei a Arquimedes. E os pais de Silvia? Deverão chegar logo. Serra avisou-os do acontecido, e deverá recebê-los à tarde. Dependendo desse encontro, daremos nossa tarefa por encerrada. Quero ver a reação de Silvia. Se ela aceitar a amizade dos pais, como aceitou a de Serra e Ruth, sua renovação estará garantida. Se não, tendo em vista que ela está tão perto desse sucesso, ficaremos um pouco mais, para ajudá-la. Durante todo o dia, Silvia e Ruth conversaram animadamente. Ruth explicava-lhe os fundamentos da doutrina espírita, que entusiasmava o ouvinte pela lógica dos seus postulados. As perguntas se sucediam, em catadupa, e as respostas chegavam, temperadas na ingenuidade e ternura da jovem expositora. Eram quase 4:30 da tarde, quando Serra chegou, com cara de maroto, anunciando que tinha uma surpresa para as duas. Fazendo suspense, chegou à porta e fez sinal para alguém. Em instantes, Célio e Marina, pais da enferma, entraram no quarto. Era um momento crucial. Silvia cravou os olhos nos olhos dos pais, e, surpresa, encontrou a mesma expressão de ternura que via em Ruth. Agora, entendia que foi ela quem não soubera valorizá-los. Papai. Mamãe. Que alegria vê-los aqui. Estava pensando em chamá-los e só não o fiz para não incomodar mais estas almas generosas, que tanto me têm ajudado. Havia sinceridade nas palavras de Silvia, e, mais surpresos do que nós, seus pais se lançaram sobre ela, numa torrente de perguntas e de beijos. Agora tudo estava bem. Esta foi uma das tarefas mais gratificantes que já tive. A recuperação de Silvia vale pela conquista de um exército opressor, e a sua transformação em fileiras da paz, invertendo-lhe a direção do poder, do mal para o bem. Que Jesus abençoe esse punhado de almas renovadas, pediu Arquimedes, enquanto saíamos, dando o caso Serra Silvia, por encerrado. Fim.